Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Neste santo lugar de oração, seu amor é real, sua paz contemplarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês veem como eu sou esperta, né? Hoje, como eu tô resfriada, a garganta tá espacada. Agora são 9 horas da manhã para mim aqui do dia 15 de abril de 2015. Eu levantei às 7 horas. Eu não conseguia nem falar. Aí eu disse, hoje como eu tô sem voz eu canto, porque assim ninguém vai falar que eu canto mal, vai pôr a culpa na gripe. É brincadeira. Essa música realmente eu nem sei ela toda, né? Mas assim, é uma música que sempre vem na minha cabeça. Eu não sei se isso acontece com os irmãos. Às vezes vocês estão fazendo suas coisas, né? Não sei. Aí de repente vem uma certa canção de louvor na cabeça de vocês. Eu escuto muito pouco, meus amados. Eu escuto muito pouca canção cristã. Porque eu tenho tanto temor, sabe? De escutar algo que não está sendo realmente oferecido a Deus de coração. Inclusive hoje nesse vídeo eu gostaria de pedir a opinião dos irmãos. Porque eu vejo assim a santidade que está ao meu redor. Vamos dizer assim. Não tô querendo encher a bola de ninguém. Hoje eu tô muito alegre, tô muito descontraída. É um papo bem leve até agora. Mas eu gostaria de saber a opinião dos irmãos. Vocês escutam mais louvores do que eu. Talvez vocês encontram, né, tanta coisa linda aí. E independente de quem canta. O que vocês acham? Vocês acham que, dependendo, por exemplo, achei um louvor de uma banda que tá fazendo sucesso, né? Tá mais fazendo dinheiro do que realmente louvando a Deus. Mas às vezes eles têm uma música muito bonita que você, quando escuta, você sente que realmente é um poema de adoração ao Senhor. Você acha que você pode pegar esse tipo de louvor e ter ele no seu computador, no seu iPhone, iPad, não sei, no seu aparelho que você pode escutar essa música? Você acha que você pode louvar com aquela canção, com aquele cantor? Eu realmente, sabe, é uma coisa que eu fico com uma pulga atrás da orelha. E com essa pulga eu prefiro não fazer, porque eu sei que tem muita música linda aí fora, tem muita coisa bonita realmente, né? Eu fiquei com esse medo desde o dia que eu ouvi uma canção, eu não lembro o nome da cantora, mas eu não quero nem chutar o nome, porque às vezes eu chuto um nome errado. Vocês viram que eu com o nome faço sucesso, né? Às vezes é um personagem, eu falo o nome de outro. Mas graças a Deus os irmãos têm paciência comigo. Deixa eu tomar um golinho de chá, peraí. Aí a voz vai segurando. Hoje eu fiz o chá com canela, cravo, chá verde, camomila, limão e como é que chama? Zanzaro. Em italiano fala zenzero, em português fala zanzaro. Tudo em pó. Tô aqui tomando. Hoje eu tomo chá até explodir. É pra aguentar, meus irmãos. Realmente, tem que ter paciência. Enfim, aí eu ouvi uma canção de uma cantora, é uma canção linda, meu Deus do céu, uma música de dedicação a amor
a Deus, sabe? E eu tava assim, e era até, parece que é antiga a canção dessa cantora, foi uma das primeiras que ela fez, porque o vídeo era bem velho, sabe? A capa do disco, se via aquela fotografia ainda com aquelas roupas de 30, 20 anos atrás, ou até mais do que isso, enfim. E eu comecei a ouvir, eu fui ouvindo, fechei até o olho, sabe? Aí teve um momento que ela fala: Senhor, ensina-nos a não te amar, a não te amar. Aí eu parei na hora, abri o olho, depois voltei atrás para ter certeza. Falei, gente, é impossível, essa música é tão bonita, ela tá, realmente ela tá me levando, né? De repente eu ouvi de novo, e depois 2, 3 vezes aquela pequena parte que ela dizia: Senhor, ensina-me a não te amar, ensina-nos a não te amar. Quer dizer, negando a Deus. E ali eu coleguei, porque imagina, você tá realmente viajando na melodia, viajando na letra. Então chega um momento que você tá falando, se você não tem o Espírito Santo realmente que tá desperto mesmo na sua vida, você solta aquilo sem perceber e começa a ministrar na sua vida. Em vez de ministrar a bênção, você começa a ministrar o contrário, a maldição, né? Tem uma música dos Beatles, que outro dia eu vi na televisão um documentário a respeito. Foi nisso? Não, foi no YouTube. Aí eles falam, né? Aleluia, na, 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 aleluia, na. Aí depois assim, Christmas, Christmas, Hare, Hare. E eles começam a louvar deuses indianos e tal. Quer dizer, eles no final você começa a louvar aleluia, aleluia, pensando que tá louvando a Deus, de repente começa a louvar outros deuses sem perceber, porque você tá tão concentrado na melodia, você tá tão relaxado ao mesmo tempo na canção, que você não presta atenção nas palavras. Então é isso que Deus me despertou muito ultimamente, né? Eu tive algumas canções, quando eu descobri o Thales Roberto, por exemplo, eu descobri ele através de um testemunho que ele deu na Lagoinha. E eu ouvi o testemunho, eu até quase chorei com o testemunho dele, porque realmente é um testemunho muito profundo, né? O chá. E ali que eu descobri o testemunho dele, parece que... Aí eu busquei no YouTube as canções e tal. Eu gostei muito, porque o estilo musical dele realmente é muito legal. Eu que sou de Belo Horizonte, né? Puxa aquele estilo lá. Eu não sei explicar, mas o mineiro, Belo Horizontino, ele tem um estilo de canção meio burguesa. Eu não sei se eu tô falando besteira, mas é assim que eu via. Quando você vê, por exemplo, Skank, você vê aquele outro Jota Quest, né? Então é um estilo bem burguesinho mesmo e tal. E é um estilo gostoso para nível universitário, pessoal que tem aquela mentalidade ali na minha época, né? Então eram umas musiquinhas bem leves, né? E aquele ritmo melódico eu gostava. E ali o Thales Roberto mistura, né, esse estilo bem burguês com um pouco de MPB, alguma coisa mais requintada. Então eu gostei muito das letras e tal, mas depois eu comecei a ver algumas coisas na internet sobre ele, então eu fiquei com temor. Eu falei, não vou escutar mais não, porque eu não sei como é que é a vida dele realmente, e se eu estiver oferecendo um incenso misturado diante de Deus, se eu não me engane, tem na Bíblia que fala sobre isso. Teve uma vez que o povo de Israel, acho que eles chegaram a oferecer incenso misturado para Deus com outras ervas, porque Deus, quando ele determinou as coisas a Moisés, ele foi ensinando. Se eu não me engano, no livro de Levítico, ele ensina essas coisas, né? Ele mostra como que Deus... E deixa os detalhes. Então, eu acho que se Deus deixou o livro de Levítico para nós vermos, né? Se eu não me engano, é Levítico com tanto detalhe de tudo. O óleo deve ser assim, por exemplo... tem a passagem que diz quando eles tinham que oferecer o óleo, que era, se eu não me engano, no templo tinha que ter as lamparinas, né, os candelabros e tudo isso tinha que estar aceso sempre e tal. E tinha alguma coisa relacionada com isso, de fogo dentro do templo do Senhor. Aí a Bíblia conta que Deus, ele pedia, ele ordenou, ele ensinou que esse óleo que sustentava o fogo, né, que tinha que estar sempre aceso, era o óleo da primícia. Quer dizer, o primeiro óleo prensado, ele é o mais puro de todos. Olha só, aqui na Itália, olha como é que Deus é bom comigo, né? Na Itália isso tudo eu vejo, sabe? Eu agora na minha casa eu tenho uma garrafinha de 1 litro de óleo, uma garrafa de vidro, essas garrafas usadas, porque aqui eles fazem assim, meus irmãos.
Aqui eles fazem assim, eles compram óleo, porque para todo lugar aqui tem um pé de oliva, aqui mesmo debaixo da minha casa é cheio, sabe? Aí eles vão, tem quem pega a oliva, na época que dá a oliva, aí eles levam para prensar. Aí eles vendem aquele óleo. Então a primeira prensa que eles põem, normalmente eu acredito aqui que até eles separam as olivas mais grandes, mais fortes, no sentido mais suculentas, daquela oliva menos. Eu sei que eles fazem certas separações porque o tipo do óleo que sai. Inclusive tem 3 anos que aqui a gente está tendo problema para comprar óleo, porque como não está tendo chuva boa e a oliva ela não está conseguindo dar fruto suficiente, então aumentou o preço do óleo. Mas normalmente é o que eu aprendi. Semana passada, como a minha cunhada ganhou neném, o nenenzinho dela tem 7 meses, ela cozinha com óleo fino pro menino. Aí eu tava na casa da sogra que eu almoçava lá e ela pediu para eu temperar a salada. Aí eu fui pegar uma garrafa de óleo, né? Tava assim na minha frente, porque a minha cunhada, como ela tava preparando comida pro filho, ela trouxe o óleo da casa dela. Aí eu peguei, nem reparei muito não, mas na hora que eu olhei na garrafa eu vi aquele óleo verde. E não é um verde transparente não, ele é tão concentrado, ele é tão forte que ele é cremoso, é um óleo cremoso e um verde oliva muito intenso, é muito bonito, meus irmãos. Eu olho essas coisas, eu consigo ver a diferença, né? Então na hora que eu joguei aquele óleo na salada, eu nem comi daquela salada que realmente eu estava fazendo para ela, porque como todo mundo comeu e acabou a salada e ela ficou por último para almoçar, porque ela estava fazendo o menino almoçar. Aí eu corri, fiz a salada para ela. Aí na hora que eu joguei o óleo, era aquele óleo concentrado. E como eu tô dizendo, aqui na minha casa eu tenho, né? Óleo de oliva, é amarelo. Amarelo desbotado. Aquele amarelo que eu fico até assim na hora de temperar. Porém a gente usa do mesmo jeito, porque é sempre óleo de oliva. Mas o que eles fazem? Eles fazem a primeira prensada. Aí eles passam, aí aquele primeiro óleo que sai da prensa é o óleo mais virgem e mais custoso, o óleo mais rico. Depois eles passam de novo, hein? Aí enquanto vai saindo o óleo, eles vão passando a oliva até secar, né? Até espremer o máximo que dá. Aí é quando já começa a sair esse óleo amarelo. Tem até um nome, mas eu não me lembro como se fala esse nome desse óleo. Mas é um óleo amarelão mesmo, sabe? Eu tenho esse aqui em casa. Enfim, então assim, tem essa passagem na Bíblia que Deus ele pediu o óleo, o primeiro óleo da prensa, para sustentar o fogo, né, essa luz que tinha que estar acesa no templo. Eu não sei exatamente, porque eu não me recordo exatamente para que era. Se era só para estar com os candelabros acesos, ou se era para ter porque tinha que ter sempre uma chama acesa no templo do Senhor também, eu não sei se vocês sabem. Então tinha inclusive alguém que vigiava 24 horas aquela chama para que ela não se apagasse. Então eu não sei se esse óleo era para essa chama, ou se era para candelabro, ou se era para tudo que tinha no templo, no tabernáculo, naquela época que eles estavam ainda nos acampamentos, né? E eles montavam o tabernáculo. Mas Deus ele exigia a coisa pura, né? Na sua total concentração de pureza, na sua original, tá? Então isso fica muito na minha cabeça quando de repente eu me ponho a escutar certos louvores. Eu tenho essa sensação, será que eu estou oferecendo óleo misturado para Deus? Será que o meu incenso ele não está sendo puro? Né? A minha intenção é pura, o meu coração é puro, o desejo de estar nisso é puro. Mas será que da fonte que eu estou pegando é uma fonte sincera? Eu tenho muito temor com essas coisas, alguma coisa eu deixo, mas peço aos irmãos a opinião de vocês, o que vocês acham realmente, porque eu acho que a gente tem que caminhar aí trocando figurinhas também, aprendendo uns com os outros, e Deus ele sabe o que faz. Mas, como eu estou dizendo, hoje eu estou uma bênção, né? Estou com essa garganta toda espacada, e eu abri aqui no livro de Oséias, capítulo 14, e olha só o que Deus fala. Deus fala as bênçãos do arrependimento. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Peraí. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe
perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Amém, Jesus. Até a nossa oração, meus irmãos, até a nossa oração, ela tem que ser pura diante de Deus. O nosso coração, ele tem que ser puro diante do Senhor. Teve uma vez um pequeno testemunho, mas muito pequenininho. Eu cheguei num ponto da minha vida particular com Deus, que eu não sou um tipo que eu paro para orar e peço para mim tanta coisa, não. Nesses últimos 4 anos, minhas orações para mim têm sido realmente mínimas. E quando eu digo oração para mim, eu digo oração de pedir algo que eu precise. Ano passado, no início desse ano passado, como eu disse, a Itália está tendo muito crise, né? Nós estamos passando realmente dificuldade, o pessoal está indo embora para a Alemanha, famílias inteiras aqui da minha zona estão fechando as casas tão bonitas, que eles acabaram de fazer tudo fechado. E eles vão para a Alemanha e tal, porque infelizmente, né, não tá segurando a onda. E foi no início, já desde o ano passado, conversa vem com meu marido, a gente tá aí, vamos embora da Itália também, vamos embora. E eu pus na minha cabeça, né, da gente também ir para a Alemanha. Vamos. E ele ficou, eu não vou. Porque o coração dele é muito aqui. Aqui a gente tem a casa, não paga aluguel e tal. E eu fiquei preocupada, eu falei, meu Deus, e agora, né? Porque ele chegou a ficar em casa realmente. Só que ele não fica dentro de casa, meu marido, sabe? Ele vai pra garagem. E ele fica arrumando o que fazer ali o dia inteiro, sabe? Olha, aí tem hora que ele pega o carro, dá uma passeada pra ver se encontra algum serviço. Mas dentro de casa, mesmo sentado, olhando televisão, ele não fica, meus irmãos. Meu marido, para ficar dentro de casa, realmente tem que orar. Não que ele não fique com a família, mas, tipo assim, durante o dia, ele não consegue ficar quieto. Ele tem que estar sempre ativo, fazendo alguma coisa. É muito trabalhador mesmo. Aí, ficou essa conversa por um bom tempo, né, a gente ir para a Alemanha. Aí eu falei, você vai na frente, depois a gente sobe. Porque tem que subir, né, pro norte da Europa. Aí um dia veio na minha cabeça, falei, meu Deus, e se eu falar com ele demais na cabeça, ele largar tudo, subir para essa Alemanha ou para a Suíça, porque a gente também estava pensando em ir para a Suíça. Porque lá a gente tem conhecimento e a Suíça, ela tem a parte que fala italiano. Seria mais simples, né? E a qualidade de vida lá era diversa da Itália. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, mas e se eu ficar na cabeça dele, ele vai chegar lá, dar tudo errado, e ele tem mais prejuízo do que esperança. Aí eu me lembro que foi uma das poucas vezes, ultimamente, que eu cheguei, eu parei e falei, oh meu Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele tá em casa esses dias tudo, as contas estão chegando, as coisas estão aí, precisando ser resolvidas. Se a gente for para outro país, para ser bênção, que o Senhor abra as portas de algum modo, que chegue algum telefonema de proposta de emprego, ou que ele simplesmente tenha aquela impetuosidade de pegar e ir, como foi o irmão dele agora no mês de janeiro. O irmão dele cismou, pegou e foi, de cara. Nem a mulher dele imaginava que ele ia tomar essa decisão, ele pegou e foi. Decidiu tudo em coisa de 2 dias. Então que ele faça assim, chegue lá, as portas se abram. Mas se aqui, onde a gente está, tem condição de continuar, que o Senhor faça aparecer coisas para ele. Não que a gente fique nadando no dinheiro, porque a gente nunca nadou no dinheiro, meus irmãos. Aqui sempre foi muita luta. Eu acredito que isso na vida da maioria das pessoas, né? A gente fez tudo com muito sacrifício. Meu marido sempre trabalhou muito e ele, todo dia que ele ganha, ele põe em casa. Ele nunca pegou nada para ele. Eu que tenho que correr e comprar, às vezes até a meia que tá furando. Porque se for depender dele para pensar nele mesmo, ele não pensa. Ele nunca diz não para mim, para os filhos. Ele tem um coração realmente muito grande. Graças a Deus, é uma pessoa muito humilde, muito boa, muito família. Mas, aí eu falei, eu não quero ser rica e nem quero tanta comodidade, mas que a gente consiga se adaptar na condição que a gente está e que o Senhor mande o necessário para a gente passar, né? Meus irmãos, eu fiz essa oração e falei com ele, falei com Deus. Isso era de manhã, porque é sempre de manhã que eu faço todo o meu trabalho diante do Senhor, né? Eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço vídeo. Aí eu falei para ele, para Deus, Deus, e se é a resposta do Senhor, que ainda hoje o telefone comece a tocar. Porque ele chegava em casa, meus irmãos, às vezes da garagem, ou então de alguma rodada que ele dava na cidade, jogava o telefone na mesa, né?
Olha pra você ver, Ana, tá morto o meu telefone, não toca, ninguém me chama, ninguém me liga. E isso já estava acontecendo há semanas. Eu estava ficando angustiada, porque você começa a ficar, né? Poxa, a única fonte de renda da casa, de repente ninguém liga, nem para dar uns 20, 30 euros no período. Eu lembro que teve um dia que ele foi fazer arrumar uma antena para uma senhora, né? Ajustar essa antena. Em vez dela pegar uns 10, 15 euros, dar ele, foi um servicinho de 20, meia hora, 20 minutos, meia hora, 10, 15 euros, dá ele, porque é o trabalho dele, ele gastou gasolina, ele gastou um pedaço de fio e tal. Pegou berinjela, pegou as 4 berinjelas da horta, pôs na sacola e deu ele, pagou ele com berinjela. Que eu nem dou muito certo, porque eu não consigo cozinhar bem a berinjela, não consigo acertar, né, pelos pratos que se pode fazer aqui na Itália. Então, meus amados, aí eu falei na oração, eu falei, oh meu Deus, eu não vou te pedir muito, não vou ficar aqui a manhã inteira chorando diante do Senhor, não. Mas se é pra gente ir fora da Itália, embora, que o Senhor abra as portas. Mas se a gente tiver que ficar aqui, aqui é o local que o Senhor ainda tem o que dá pra nós, que o telefone dele comece a tocar. E passa. E aí continuei fazendo oração por outras coisas, porque normalmente eu comecei a interceder muito pelas pessoas que eu conheço, intercedo pela igreja, intercedo pelas pessoas que estão em outros países sofrendo perseguição, oro, glorifico a Deus, fico só louvando a Deus, enfim, minha oração é essa, vocês me conhecem mais ou menos, a minha base é aquela. Leio a Bíblia, depois eu paro, vou ouvir alguma pregação e aí passo o dia. Então, fui tomando meu resto do dia. Quando chegou meio-dia, ele chegou para almoçar, né? Ele chegou para almoçar e conversa vai, conversa vem e tal. Ele vira e fala, me ligaram hoje para olhar um serviço. Aí eu já dei um sorriso, né? Falei, sim. E conversa vai, conversa vem. Ele falou, tocou o telefone. Não foi só uma vez não, foi umas 2, 3 vezes. 3 pessoas mais ou menos me ligaram, estão querendo que eu vou olhar algum servicinho aí. Parece que tá aparecendo serviço de novo. Aí eu virei pra ele e contei. Eu falei, amor, eu hoje orei a Deus, expliquei a história pra ele e tal. Aí ele virou pra mim e falou, que horas que foi que você orou? Eu falei, entre 10, 9 da manhã, mais ou menos. Eu pedi a Deus que ainda hoje ele voltasse, né, a dar o retorno. Eu falei, não, porque o primeiro telefonema meu foi mais ou menos 11 horas da manhã. E depois já teve mais. E assim, meus irmãos, resumindo a história, nós estamos aqui até hoje. Nós já estamos no mês de abril de 2015. Graças a Deus, a gente não está vivendo na bonança, na fartura, mas assim, minha geladeira tem o que comer. A minha despensa tá cheia, literalmente, graças a Deus. Tudo que meus meninos precisam na escola, a gente tá tendo condição de bancar. Se a gente cai doente, tem dinheiro para comprar um remédio. As contas estão pagas, tá tudo continuando na dificuldade, mas a vida tá caminhando. Então, assim, eu vejo que a oração que Deus escuta não é aquela oração que você chora demais pelo motivo e todo dia pede a mesma coisa. A Bíblia fala, Deus fala que a gente não tem que orar como os ímpios, que repetem sempre as mesmas palavras, como um papagaio, né? Mas a gente tem que ter espontaneidade no nosso coração, colocar o problema diante de Deus e crer que Ele vai nos atender ou não, sabe? E nós estamos aqui. E aqui vocês veem, né? Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Sabe, a gente quando fala com Deus, a gente tem que refletir, esse preparar, ao meu ver, é refletir o que eu vou dizer para Deus. É claro que chega um ponto da sua oração que o Espírito Santo, ele toma conta e ele segue, ele guia a sua oração. Mas Deus, ele nos deu uma coisa chamada consciência. Às vezes você está com a vida suja. Às vezes tem algo na sua vida que está te sujando. Então é hora de você refletir. Peraí, deixa eu entender como é que eu estou. Tem algo que possa estar sujando as minhas vestes? Tem algo que eu possa ter feito hoje ou nessa semana que poderia contaminar minha oração? É aquele discurso do copo de água cristalina que você beberia com bom grado, né? Com bom gosto. Mas, por exemplo, se você vê alguém pegar uma gotinha de seringa de injeção, aquela gota que sai da ponta da agulha, que é tão pequenininha, né, tão minúscula, mas de água de esgoto, do esgoto mais inclinado, mais sujo, mais contaminado,
e colocasse aquela gota naquele copo de meio litro d'água, você beberia aquela água, ela continuaria cristalina aos seus olhos, mas você não a beberia mais. Então a nossa vida, ela tem que ser pura. Tem uma irmã que me trouxe a lembrar essa coisa essas semanas passadas, semanas atrás. Ela tem passado coisa que eu também passo. Quando nós estamos em companhia de pessoas do mundo, por quê? A gente não está vivendo no céu. Se você ainda não vive no céu, automaticamente você está misturado com pessoas do mundo. Não tem jeito. É um parente, é um amigo, é alguém do trabalho, até um filho, alguém que você não pode simplesmente jogar fora da sua vida. Você está rodeada por pessoas do mundo. E as pessoas do mundo, elas praticam o pecado sem ter consciência. Porque é tão normal na vida delas que faz parte da vida delas, não tem nada a ver, né? Então o que acontece? Às vezes a sujeira do pecado da vida dessas pessoas respingam nas tuas vestes brancas que o Senhor tem feito. É isso que acontece. É isso que acontece. Às vezes o fato de você estar numa sala com pessoas ímpias, você tá ali, talvez alguém te convidou para almoçar, né? A sogra falou, vem comer na minha casa, ou então a irmã, vem almoçar comigo, ou a sua mãe, vem na minha casa. Isso acontece muito. Ou então você tá na roda da escola, dos seus companheiros, do grupo de estudo que o professor determinou, né? Ou então você está no seu emprego, numa sala que você tem 3, 4 companheiros que todo dia vão estar ali com você. Me perdoem, meus irmãos, realmente eu tô mal hoje. Então ali com você, e surge algo de embrulho. Eles começam a colocar situações de embrulho, sabe? E você vê. Você tem consciência da situação que está sendo formada ali, errada, enganosa, pecaminosa. Ok? Por exemplo, eu alguns anos atrás, eu trabalhava numa fábrica. Eu trabalhava no escritório de projeto e tinha um patrão, meu patrão, engenheiro mecânico. E ele era casado. E ele tinha uma amante no emprego dele. Ele estava fora da cidade dele e ele é de Belo Horizonte, a gente foi para outra cidade. E nessa cidade, nessa empresa já de Belo Horizonte, ele tinha uma amante. E ele estava apaixonado com essa amante que era casada também estava apaixonada com ele, eles dois trabalhavam na mesma empresa. E eles ficavam o dia inteiro trocando e-mail. E eu via aquilo, eu não podia fazer nada. O que eu podia fazer? Eu nem lembro se eu era crente naquela época, sabe? Eu já não lembro, porque tem tantos anos. Eu tinha uns 18 anos na época, 19. Eu acho que eu já era crente. Mas eu era aquela crente meia boca, né? Não meia boca porque eu não cria em Deus e eu não tinha uma vida de comunhão com Deus, mas porque aquela crente religiosa. Realmente Deus, ele me levantou nos últimos 4 anos e meio, quase 5. Que eu tô realmente nessa intensidade de amor para com o Senhor. Então eu era aquela crente que eu ia na igreja, eu participava dos cultos, eu dava dízimo, e eu ouvia o louvor, e blá blá blá, e blá blá blá. Mas a minha vida era uma vida que eu procurava andar certa. Foi uma época que eu pequei muito mesmo. Eu tive meus pecados, meus irmãos, que Deus o sabe. Mas eu tô contando coisas que estavam ali, né, naquele ambiente. E isso aconteceu muito nos ambientes de trabalho que eu estava. Eu sempre presenciei essas coisas. Depois na família você presencia também, né? O povo querendo fazer embrulho, o povo querendo arrumar um jeito de ganhar algo de graça nas costas de alguém. E às vezes surgem discussões do nada, que você que não tem nada a ver sobra para você também, você se defende, aí explode uma guerra em cima de você, você acaba sujando suas vestes. Enfim, isso acontece na nossa vida. Então antes da gente orar, antes da gente buscar o Senhor, pensa, meu Deus, como é que tá a minha vida? Eu tenho hora que eu paro e falo, meu Deus, peraí, o que eu fiz hoje? Com quem que eu conversei hoje? O que eu conversei hoje? Será que eu tive uma intenção ruim? Eu tenho essa espécie de monitoramento no meu coração. É uma coisa que faz parte da minha vida hoje. Me impede de pecar, me impede de deslizar, me impede de errar. Não me impede.
mas me dá mais força, me dá mais condição de vigiar. Porque a Bíblia ela nos ensina a vigiar, vigiar, vigiar. E vigiar é isso, é estar atento. Quando você desenvolve uma vida muito profunda com Deus, de leitura da palavra e de oração, e você está mais preocupado em observar as coisas que Deus está te dizendo naquele período, você tende a estar mais atento a tudo que está ao seu redor. Então, tudo aquilo que não faz parte daquilo que o seu coração está concentrado já é um motivo de alarme. Por exemplo, eu glorifico a Deus pelo tempo em que nós estamos vivendo. Talvez, meus irmãos, apesar de tudo, nós somos a geração mais privilegiada nessa terra. Por quê? Porque nós cremos que nós não vamos passar pela morte. Pode ser que eu morra amanhã, aconteça um acidente comigo, não precisa de nada para você morrer, basta estar vivo, justo? Mas até então, pela condição em que eu me encontro, eu não tenho uma doença crítica, eu tô dentro de uma situação mais segura, eu moro num lugar mais seguro, minha casa, bom, o que eu posso dizer? Então, assim, aparentemente não tem nada que me ameace perigo de vida. Então, eu acredito que se continuar assim por muito tempo, até o tempo que Jesus voltar, eu vou estar viva, justo? Isso também serve para cada um de nós. Então, o fato da gente estar nesse período, nessa geração, a gente está com os olhos voltados para a volta de Jesus. Ou eu estou errada? A nossa maior atenção, a nossa maior preocupação, a nossa maior curiosidade é entender as coisas dos últimos dias. E olha que lindo, são coisas muito curiosas, né? Quando a gente estuda o Apocalipse, ou quando a gente estuda as profecias, quando a gente observa os fenômenos que estão acontecendo, é coisa muito grande. Né? Quando a gente, por exemplo, observa discursos de tsunami, são coisas que trazem temor, que trazem respeito, que você, quero saber mais a respeito e tal, é curioso. Então, automaticamente, essa situação toda em geral, ela tem nos atraído muita atenção. Então, a gente está muito em monitoragem com relação a esse assunto. Então, a gente pensa nisso dia e noite. A gente já levanta pensando na volta de Jesus. A gente vai dormir pensando em Jesus. A gente está sempre procurando assuntos que nos encham, porque é exatamente o azeite que Deus tem para nós nos últimos dias. É se alimentar das profecias bíblicas, é se alimentar da esperança da volta de Jesus, é se alimentar com os nossos olhos, vendo os sinais à nossa volta. Cada vez que a gente vê um sinal, é como se Deus batesse um carimbo, está cumprido, está confirmado, sou eu mesmo que estou voltando. Então isso tem gerado muito essa atenção na nossa cabeça, na nossa vida. Então automaticamente tudo que não pertence a essa categoria e já é algo que está errado, a gente já, vocês viram como é fecundado o óvulo? São tantos espermatozoides, até o momento que entra o primeiro, aí fecha aquele invólucro e nenhum mais pode entrar. Nós tivemos aí, né, essa fecundação do reavivamento nos nossos corações. Porque a gente escuta muito essa conversa aí de reavivamento ali, reavivamento aqui, reavivamento lá, reavivamento cá. Mas esse reavivamento está acontecendo já há alguns anos, há uns bons anos, há mais de 5 anos, que aos pouquinhos Deus tem já despertado a sua igreja, ok? E Ele está enchendo, e é uma coisa pessoal. Eu tenho certeza que se eu perguntar a experiência de cada um dos irmãos que estão aqui comigo, como é que você foi despertado com relação à mensagem da volta de Jesus? Como começou o seu percurso a levantar a sua cabeça e a esperar a sua redenção? Você vai me dizer, eu antes talvez eu estava assim, mas teve um momento que, por mais que eu estava em santidade com Deus, em comunhão, porque eu sei que tem irmãos aqui que já tem uma vida de tanta comunhão com o Senhor, tem irmãos que já trabalham na obra, tem pastora aqui que escuta meus vídeos, né? Tem gente, sabe? Tem gente aqui que eu tenho até vergonha de falar quando eu começo a falar a Bíblia, porque eu sei das minhas gafes, né? Às vezes que eu dou aqui, eu falo, nosso Deus, mas eu nem penso, porque Deus é que sabe. Mas teve um momento em cada um de nós que cada um de nós ficamos chocados com a mensagem, Jesus está voltando. Porque pelo pouco que eu converso com o pessoal, com as pessoas que estão aí nessa mesma visão, todas elas, quando ouviram a mensagem, quando isso foi confirmado no coração delas, Jesus está voltando,
não tem mais tempo de pecar e etc., todas levaram um choque. Todas ficaram impactadas. Aquele foi o avivamento que Deus está trazendo nos últimos dias. E ele ainda está em curso. Ele ainda está acontecendo até o momento que o último dos santos do Senhor vai ser alertado com relação a essa mensagem. E aí ele vai levar embora. Jesus, ele vai levar a gente para as nuvens. Então, meus amados, o avivamento é esse. Então, a Bíblia fala o que Deus está dizendo através de Oséias. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. E voltem para o Senhor. Glória a Deus, eu creio que a maioria de nós aqui já se voltou para o Senhor. Já não interessa mais as coisas velhas, já não interessa mais os pequenos vícios, os antigos problemas. Mas nós estamos realmente inclinados diante de Deus, voltados para Ele de coração aberto. Deus, estamos esperando tudo. O que o Senhor quiser falar, o que o Senhor quiser trazer para nós, eis-nos aqui. Justo, meus irmãos, eu creio que é assim, meus amados, eu creio de coração. E aí, depois disso, Deus fala, peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Aqui ele está nos ensinando como fazer uma oração. Primeiro você pede o perdão e depois você volta de todo o seu coração, pede a ele que depois de te perdoar, te tenha também a misericórdia de te receber para que você possa para oferecer o fruto dos seus lábios. Porque depois que Deus nos perdoa, depois que a nossa vida está limpa, está lavada, está curada, redimida, nós começamos a dar frutos. Vocês acham que eu estar aqui todos os dias possíveis, registrando esses vídeos, é uma coisa da minha carne? É porque eu gosto de fazer, como eu gosto de beber um chá, como eu gosto de comer uma pizza? Como eu gosto de ver um documentário na televisão? Não! O que me impulsiona a estar aqui são os frutos. A árvore, quando ela tem que dar fruto, ela não pode impedir a ela mesma de dar os frutos. Brota, cresce e nasce. A mulher, quando ela tem que ganhar o neném, por mais que ela tenha medo do momento do parto, na hora que ela tem que dar o fruto, que é o nascimento do seu filho, na hora que tem que sair, meus irmãos, não tem nada que segure. Assim é a vida do cristão. Por isso que você vê história de pessoas dizendo, nossa, eu falo de Jesus para todo mundo, eu não consigo não falar de Jesus. Nossa, eu na igreja que eu frequento, eu estou sempre fazendo alguma coisa, eu não consigo não fazer. Ah, meu coração queima por tal ministério e eu preciso estar ali e fazer a minha parte. Isso são frutos. Ele vem de dentro do seu coração, ele vem do seu espírito, ele arrebenta de fora. A Bíblia fala que a nossa vida reflete aquilo que o coração está cheio. Então o fato que eu venho aqui, tem dia que eu falo humanamente, na carne, se eu posso explicar desse modo, né? Na carne, desculpa, eu vou falando e bebendo chá. Na carne, eu olho para um lado, eu olho para o outro, falo, nossa, hoje eu preciso limpar essa casa. Eu preciso dar uma varrida em tudo, eu preciso passar um paninho para refrescar, para perfumar, para desinfetar. E eu olho, né, todos os meus afazeres, eu falo, nosso Deus, mas eu tenho tanta vontade de parar ali com meus irmãos e fazer alguma coisa, deixar um trabalho, falar uma mensagem, sabe, meus amados? E ali eu tenho uma espécie de pequena luta. O que eu faço? Primeiro eu arrumo a casa toda, libero esse problema e depois eu vou ter todo o tempo livre para fazer um vídeo. Mas aí eu penso, não, mas eu preciso parar para Deus nas minhas primícias, porque eu tenho isso no meu coração. Eu quero para Deus começar, eu primeiro Deus, depois o resto. E quando eu assusto, eu já estou aqui. E eu falo, hoje vão ser 10 minutos, só 5 minutos, não, 15 minutinhos, alguma coisa. Aí quando eu olho no contador, né, que quando a gente grava a voz, ele vai marcando o tempo. Tem 40 minutos, tem passado 1 hora. E você sente que você ainda tem que falar, ainda tem algo para sair. Até que esvazia. Sabe como é que é comigo, né? Então é assim. E sabe quantas vezes eu fiz isso, depois eu gravei, publiquei o vídeo e tal, levanto, ponho meu fonezinho no ouvido, como eu já falei para vocês, e vou ouvir alguma mensagem, né?
Eu descobri um pastor novo aí esses dias que realmente, aqui na Itália, quando você está nadando na alegria, né, que você está se realizando, aqui na Itália a gente faz, eu me estou chalando, né? Você está se lambuzando, é a mesma coisa. Com tanta sabedoria, com tanto detalhe que esse pastor está passando. Eu andei publicando alguns vídeos dele, tá? Então aí nesses dias aí vocês vão ver. Então, aí eu ponho o fone no ouvido e começo a trabalhar, sabe? Pá. Passa um tempo, às vezes dá 2, 3 horas da tarde, quando eu olho, eu fiz tanto serviço. Eu consegui limpar tanta coisa, eu consegui arrumar tanta coisa, que eu falo, gente, quanta coisa eu fiz hoje, como que Deus me abençoou. E olha, eu nem tô cansada a ponto de me sentir quebrada. Tem sido assim, meus irmãos, porque Deus, Ele é fiel, sabe? Deus, quando Ele vê você se dedicar a Ele, Ele sabe do seu coração, Ele aceita pela sua misericórdia o fruto dos nossos lábios. Quando a gente para orar, a gente está falando com Deus. Quando eu estou aqui fazendo esse trabalho, eu estou falando com Deus. Porque eu tenho consciência que eu estou falando na frente da tela de um computador. Mas daqui a pouco vocês vão estar escutando. Mas todo esse processo está sendo observado pelo próprio Deus. Eu sou louca de falar uma besteira aqui. E ao mesmo tempo, o meu coração, a motivação, a alegria que eu tenho em fazer esse trabalho, Deus está vendo. Então eu glorifico a Deus, é um trabalho. Eu hoje cheguei à conclusão quanto eu estou conseguindo trabalhar todo dia para o meu Deus, do jeito que Ele me deu condição. Eu não posso ir para a praça da cidade aqui, tem uma pracinha aqui, tem até um altar de uma santa, e tem uns banquinhos, e ao redor senta um tanto de velhos, uns 10, 15 senhores, todos aposentados, eles ficam todo dia ali. Eu podia ir ali para o meio deles e começar a pregar a palavra de Deus, como fazem os pregadores. Ou podia tentar arrumar um jeito, né, de atrair atenção e começar a falar de Jesus aqui na cidade. Mas não é isso que Deus pôs no meu coração. Deus colocou no meu coração estar aqui, com vocês. Porque vocês são as ovelhinhas do Senhor. Nós somos um grupo de ovelhinhas do Senhor. Nós estamos num pedacinho do pasto que Deus tem nos dado. E juntos nós temos trocado figurinha, vamos dizer assim. Sabe, são tantas ovelhinhas que Deus tem. Muitas delas já estão na glória com o Pai. Outras ainda estão nesse planeta. E aos pouquinhos Deus, Ele vai nos agregando. Ele vai trazendo, né, os amados uns perto dos outros. Quem sabe lá no céu a gente vai estar junto numa obra celestial eterna. Eu não creio que quando a gente chegar no céu a gente vai ficar lá só sentado na nuvem com o vestido branco e abaixando e levantando para Deus como fazem os muçulmanos, né? Mas eu creio que Deus, Ele tem muito o que fazer no céu. Porque Ele é um Deus que cria a vida, que faz, que transforma, que faz. Deus, Ele é uma fonte interminável, infinita de criação, de vida. Então, é uma fábrica que não para nunca. Pá. Eu acredito que lá no céu, Deus é tá. Ele vai estar sempre com a sua glória. A Bíblia fala que a glória de Deus encherá, né, a Nova Jerusalém, essa cidade. Quer dizer, onde Deus está, a glória dele enche. Porque Deus é como uma cascata que não se seca nunca. E a glória de Deus também é refletida nos frutos da sua criação. A Bíblia diz que as obras que Deus criou, elas refletem a glória de Deus. Olha que coisa profunda. Quer dizer, a presença de Deus lá no céu, para conosco, vai ser uma presença constante de fruto da glória, de glória. E cada vez que cada um de nós contemplarmos a Deus no céu, as nossas bocas vão se abrir. Oh, glória! Por que, meus amados? Por que aqueles que estão já lá no céu não se cansam de dizer glória, 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 glória a Deus? Não é que eles são robozinhos que estão programados para falar, mas é porque quando você se encontrar na presença do Deus Todo-Poderoso, a sua majestade vai encher esse lugar, como diz a frase. Você, imagino eu,
vai contemplar Deus formando todas as coisas que Ele está formando ali. E olha, a Bíblia diz que a eternidade, os frutos da eternidade, eles não são perecíveis. Então você vai estar caminhando com Jesus. Jesus, a Bíblia diz que no princípio Ele era o Verbo. O Verbo. Por isso que diz que por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas, porque Deus falou e as coisas se foram feitas. E a Bíblia diz que Jesus era o Verbo. No início Ele era o Verbo, e o Verbo se fez Deus, e o Verbo é Deus, e Ele andou no meio dos homens. Desculpa a simplicidade dessa pequena fala, mas vocês conhecem a passagem. Então, meus amados, vocês vão estar em companhia de Jesus. Esses dias, quando eu digo esses dias, nesses meses, nesses anos que Deus realmente me trouxe um reavivamento, eu tenho focado muitos olhos em Deus Pai, porque lendo a Bíblia você vê, né, os livros do Velho Testamento, então você vê a própria presença de Deus Pai. Então a primeira impressão quando a gente começa a ler a Bíblia pela primeira vez, você vê muito a Deus Pai, você passa a ver Jesus no Novo Testamento, é a primeira sensação. E ali, mano a mano que você vai ler na Bíblia, você vê Deus Pai agindo com os homens. Já na segunda vez que você pega para ler a Bíblia, depois de leitura da primeira vez, de oração, de cura, de Espírito Santo que te enche, que te faz amadurecer e etc., você começa a ver Jesus. Você começa a ler o Velho Testamento e você começa a ver Jesus em tantos lugares, coisa que então eu não via. E ali você vê Deus, Pai e Jesus agindo. E ali você vê também o Espírito Santo. Eu não sei explicar isso, é muito profundo para mim. Mas quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vê a Deus. E você vê a Deus no seu ser completo. E o ser completo de Deus é Jesus Cristo e o Espírito Santo juntos dele. São três, mas eles são um só. E isso é um mistério que só na eternidade a gente vai entender ao pé da letra. Então no céu, na eternidade, você vai contemplar o Deus Pai glorioso, a glória dele, que é exclusiva dele, Deus Pai. Inclusive Jesus, quando ele pisou na terra, ele mesmo glorificou a Deus. Ele fez a vontade do Pai. Ele sempre colocou o Pai em primeiro lugar. Ele nos ensinou que é assim. Então no céu você vai ver a glória pessoal do Deus Pai. Mas você vai ver a glória do Filho e você vai ver a glória do Espírito. Eu não creio que a glória dos três é a mesma. Porque a glória de Deus é infinita em toda a sua criação, em todo o seu ser. E assim como Deus, Ele criou cada um de nós de um modo único, Ele em si mesmo se fez glorificado de modo 3 vezes diversa. Jesus tem a sua glória, o Espírito Santo tem a sua glória e Deus Pai tem a sua glória. E lá no céu, meus amados, eu falo céu porque nós falamos céu, a gente imagina uma eternidade no céu, porque a Bíblia fala que Deus habita no céu. Lá no céu, pelo fato da gente poder suportar viver ali, porque teremos o nosso corpo glorificado, a gente não vai nunca terminar de descobrir a glória do Deus Todo-Poderoso. Do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E ao mesmo tempo, você vai ver a glória dos três em ação e você vai ver a glória de um por um. E isso vai te encher a ponto que você tem que viver uma eternidade para conseguir vislumbrar tamanha maravilha. E você nunca vai terminar de vislumbrar tamanha maravilha. E cada momento que você vê uma nova, como que eu vou dizer, expressão da glória deles, você vai precisar do tempo eterno para se recompor. E esse meio tempo que você vai estar se recompondo, você vai estar glorificando a Deus com a sua boca, porque vai ser grande demais para você. Então eu creio que os seres celestiais que glorificam a Deus nesse momento,
Eles fazem isso porque eles não têm uma outra forma de se expressar para tamanha santidade, para tamanha maravilha, que não seja essa glória, glória, glória. Eu não sei aqui se você já teve a experiência de entrar no momento de adoração profunda a Deus com o Espírito Santo intercedendo por você. Um momento que você se mete a chorar, 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 e aquele choro te lava, te lava, te lava. E ao mesmo tempo você não cansa, você não para. E você vai orando, vai glorificando, vai falando com Deus, e aquele negócio não para, e de repente, pum, esvazia. Você conseguiu oferecer o seu sacrifício de adoração a Deus naquele momento. Agora você pega essa pequena sensação, que quem sabe, quem viveu sabe o que eu estou dizendo, e multiplica pelo infinito. Não por 100 vezes, não por 1000 vezes, não por 1 milhão de vezes, mas multiplica pelo infinito. Você não vai ter uma resposta. Mas é essa ideia de vislumbrar possível resposta, é aquilo que você viverá no céu. Oh Deus! Meus irmãos, quando eu quero sentir, sensibilizar-me com o que é essa glória de Deus, muitas das vezes eu faço um pequeno exercício pessoal, mas é automático. Eu começo a ver a natureza. Eu começo a ver a complexidade e a profundidade de todas as coisas que eu posso ver ali na minha frente, criadas por Deus. Se você começa a pensar, meus amados, nas coisas criadas, todas, você pira, você enlouquece. Porque tudo vem de Deus. É Ele quem fornece a obra-prima, até mesmo para o homem criar alguma coisa. Às vezes você fica louco com um determinado carro. Tem gente que gosta muito de carro. Uma das pessoas que é doida com carro é minha irmã. Quando ela vê os carros importados, ela fica doidinha. Nosso Deus! Sabe? Então assim, você pensa que aquilo veio do homem. Mas se você vai no profundo das coisas, você vê que Deus, ele criou o homem. E Deus capacitou o homem. E Deus criou o cérebro. E Deus, dentro do cérebro, ele criou os neurônios. Ele colegou um com o outro. E eles fazem, né, a energia, acho que é a própria energia elétrica que a gente tem dentro do cérebro, é muito pouca. Mas são os impulsos, né, eletrônicos que colegam os neurônios. E dependendo do modo como aqueles impulsos são passados, determinada informação é gerada. E ali você tem as zonas do cérebro que tem o sentimento, a zona que tem a lembrança profunda das coisas do passado, você tem a memória, aquela memória que lembra as coisas imediatas, você tem a parte das emoções, você tem a parte da tristeza, da criação, da inteligência. E Deus, ele colegou isso tudo em forma de neurônio. Neurônio. E tudo isso saiu de um espermatozoide e de um óvulo, que se formaram em uma só célula, e que se duplicaram, e cada uma foi tomando o seu destino, o seu rumo, e se formou em aquilo que deve ser na parte do corpo humano. E aí você vê, quando a palavra diz: eu te teci de modo assombroso ainda no ventre da tua mãe. Eu te vi, te conheci ainda informe. Oh, aleluia. Eu soprei o espírito, o seu espírito, o espírito humano da tua pessoa, quando você foi gerado no útero. Tem tudo isso na Bíblia. Pesquisa. Pesquisa. E ali você, uma vez pronto, uma vez formado, você consegue estudar, você consegue aprender a ler, a escrever, a projetar, a calcular, e ali você desenvolve o carro. Você vai trabalhar numa fábrica da Mercedes, da Volkswagen, da fábrica que você quiser, da Audi, da BMW, né? Nós estamos falando de carro caro aqui. E ali você desenvolve, junto com seus amigos, um carro. Mas toda a obra-prima, para formar o material que cria aquele carro, vem da onde? De Deus. O ferro vem das montanhas, vem do mineral extraído, do minério de ferro extraído de uma montanha. Imagine
Você talvez aí onde você está, você tem vista para alguma montanha. Talvez essa montanha em Belo Horizonte tem muito minério de ferro, né? Então você olha para aquela montanha e você fala, gente, quantos carros tem dentro daquela montanha? E você vê os metais preciosos. Tem alguns metais que eles são extraídos para fazer parte eletrônica. E ali você vê a borracha para fazer a parte do volante, para fazer a parte do câmbio, da marcha, o freio, o acelerador de plástico, de borracha, sei lá qual é o material. E ali você vê a pele, talvez eles fazem pele, né, de couro para cobrir os bancos do carro. Aí você pensa no animal, que Deus também gerou de modo assombroso no útero da mãe dele. E depois de morto, de dado a carne, dado todos os frutos daquele animal, ainda sobrou a pele que foi processada e virou o forro do banco daquele carro importado que perfuma, carro novo. E ali tem um combustível, talvez é diesel, talvez é álcool, talvez é gasolina, talvez é gás, tudo extraído da terra. Então Deus, Ele está por trás de toda essa glória. Sabe o que é isso, meu amado, minha amada? Sabe o que é vislumbrar a glória de Deus? Você vislumbrar que Deus, Ele nos deu tudo. Pensa na vaca ou no animal que deu couro para o banco daquele carro. Ela comeu as plantas, as ervas do campo. E essas ervas do campo só puderam crescer porque receberam a luz do sol, que está tão longe de nós. Diz que para a luz do sol chegar na terra demora 8 minutos. Apesar que isso para nós não vale nada, porque a gente não tem noção da distância real do sol até a terra. Mas aí teria que ser uma outra análise profunda entre o sol, o seu astro, esse astro maravilhoso que Deus criou, que está no centro, a maior luz, a maior energia, aquele que mantém em equilíbrio todos os planetas nas suas órbitas e não permite que nenhum deles escape para uma órbita infinita, que saia da órbita e caminha para viajar espaço fundo adentro. Está no centro. Assim como a luz da glória de Deus está no centro das nossas vidas. Oh, aleluia! A Bíblia diz, meus amados, que a natureza reflete a glória de Deus. Eu tenho um peixe no meu aquário, eu não sei como é que ele chama, mas é um peixe grande, que ele é branco, ele tem um pouco de amarelo. É uma gracinha, é um peixe de água tropical. Esses peixes que a gente vê no fundo dos mares, onde tem coral, barreira coralina, esse trem aí. E esse peixe, quando eu quero fazer ele comer, eu pego um pouquinho da comida, eu ponho dentro, no dedo, eu ponho ele no aquário, né? Esse peixinho vem até a minha mão e come na minha mão como um cachorrinho, só ele. Os outros têm medo. Eles são desconfiados, eles ficam olhando e escondendo. Ou então eles ficam nadando bem longe da minha mão. Mas esse peixe vem e come na minha mão. Não me machuca. Ele dá aqueles beliscãozinhos na comida, né? Então eu sinto a boquinha dele encostando no meu dedo. Mas ele não me machuca. Quando acaba a comida, ele viu que não tem mais a comidinha dele, ele desce. Ele volta a nadar normal. Olha a glória de Deus, meus amados, na inteligência de um animalzinho desse. Um peixe. Um peixe. Sabe, meus irmãos, ontem eu fui levar meus filhos à escola a pé e eu voltei a pé. Eu tenho uma subida, um morro para subir. E aqui agora, como tá primavera, o mato cresceu, que tá uma coisa forte. E no meio do mato tem um tanto de flor selvagem, os lírios do campo. E eu não tenho jeito, né? Quando eu bato o olho, eu lembro dos lírios do campo bíblicos. Eu até tirei foto, vamos ver se eu consigo colocar como fundo dessa mensagem aqui hoje. É uma foto que aparentemente ela nem é bonita. Não sei se vocês vão gostar. Mas eu peço a vocês para olharem para o lírio. Aquele líriozinho que eu consegui achar a foto. E vocês vão ver. Se vocês prestarem atenção, a intensidade da cor, a forma daquela flor. Cada um deles tem uma forma diferente. É como se Deus pegasse um pincel, uma lente de aumento, porque tem muitos lírios tão pequenininhos. Tem uma florzinha que ela dá acho que 4 ou 5 pétalas e ela é alaranjada. Tem uma que sai alaranjada e tem uma outra que sai azul, um azul violeta. A folha, o ramo dele é igual mato, é feio como mato. Mas a florzinha, meus irmãos, é a coisinha mais linda do mundo. Que eu parei e fiquei olhando.
E eu me emociono vendo essas coisas, porque eu vejo o amor de Deus em tudo. Então é como se Deus pegasse uma lente de aumento. Imagina Deus, Pai Todo-Poderoso, com suas vestes gloriosas, com seu corpo glorioso, uma glória que não termina mais, é uma energia que sai dele sem parar, inesgotável, é uma fonte inesgotável de maravilhas. Imagina essa presença gloriosa naquela rua aqui embaixo da minha casa, pegado, né, inclinado, quase que sentado num banquinho, porque ela tá tão baixinha no chão, entre o asfalto e o meio do mato. Aí imagina esse Deus glorioso colocando uma lente só para dar valor ao tamanho daquela florzinha, aquele lírio, e com um pincel celestial ele tá ali. Ah, essa pétala tá. Terminei a primeira, agora a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Agora eu vou fazer o centro desse lírio, eu vou fazer ele todo amarelinho, mas no centro ele vai ser um amarelo mais forte, na borda ele vai ser mais marronzinho, e cada uma desses grãozinhos, né, do sêmen, como que fala, né? Dessa florzinha vai ter uma forma de um ovo, assim, e eu vou pôr um do lado do outro, na mesma distância, na mesma altura, não pode ser torto, não pode ser deformado, não. As flores, a pétala, tem que ser uma na mesma distância da outra, tem que ser do mesmo tamanho, tem que ser da mesma espessura. O perfume eu vou jogar no final, aquele perfumezinho bem pouco, mas justo seu, único, exclusivo. E esse leiro, meus irmãos, depois de 4, 5 dias, murcha e morre. Seca. Mas é só para trazer para vocês o amor que é a pessoa do próprio Deus. E é que eu falo de Jesus e do Espírito Santo também. Mas o cuidado, pega uma flor, se você tiver isso aí na sua casa agora, condição. Pega a flor que você tiver, examina essa flor. Você vai ver que cada pétala está numa distância exata uma da outra. Você vai ver o tamanho de uma para outra, é o mesmo. Você vai ver as bolinhas do pólen do centro dessa flor. Não é que tem uma grande, uma pequena, uma torta, uma correta. Não, é tudo igual. Até a distância entre um pólen e outro, no centro de uma dessa flor, de uma só flor, é o mesmo. E ali você vê o perfume. E se você tivesse um microscópio e pudesse abrir o pólen, um grão dos pólens, um grão desses pólens no microscópio, você ainda veria lá dentro tanto detalhe. É como se cada coisa fosse colocada, uma de cada vez, e fosse criada como uma coisa única. Isso é a glória de Deus. No mundo caído que jaz no maligno, pecado maldito. E ainda assim, a gente aqui já pode contemplar essas coisas. Esse é o mundo que Deus nos deu. Esse é o celeiro que Deus deu para nós vivermos a nossa vida terrena. É aonde a gente tira a prova, é aonde a gente mostra quem nós somos. É aqui, nessa terra, que Deus revela o nosso ser, a nossa natureza, quem nós realmente somos, aquilo que nós realmente amamos. Deus nessa terra, Ele confiou uma glória limitada de coisas que perecem, para testar a cada um de nós realmente quem é você e quem será você na eternidade. E o que eu vou fazer com você? Para onde eu vou te mandar? Eu vou te trazer para participar da minha glória eterna? Ou eu vou ter que te punir no inferno eterno? O que eu vou fazer com a sua vida? Eu sei, porque eu sou Deus. Eu conheço o fim desde o princípio. E eu já disse sobre ele. E eu já determinei todas as coisas na minha mente gloriosa, infinita. Mas você não. Você não sabe de nada. Mas qual fruto você vai dar na sua vida? Aleluia, meu Deus. Aleluia. Perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Aqui a Bíblia está dizendo que nós temos um fruto.
Cada um de nós podemos oferecer a Deus algo nosso. Então a pergunta é: o que você pode oferecer a Deus? O que está enchendo o seu coração para que exploda como um fruto diante dos olhos de Deus? Se Ele, por misericórdia, te permitir expressar isso, o que você oferecerá a Deus? E lá no versículo 9 do capítulo 14 do livro de Oséias diz: quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Essa é uma conclusão para todos os santos em Jesus Cristo. Se você observa as coisas que Deus criou, se você observa a palavra de Deus, se você observa a sua vida, se você observa o seu coração, se você observa tudo que Deus tem te dado, você conclui aqui: quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos, e os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Senhor. Eu poderia ler todos esses versículos do capítulo 14 de Oséias, meus irmãos, mas não é essa a ideia que Deus tem para nós hoje. Hoje Deus está deixando para nós essa pergunta. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam nele, mas os rebeldes neles tropeçam. Se você que está me ouvindo tem a sensibilidade de refletir nas palavras que hoje foram ditas, e se você ainda não colocou a sua vida no altar do Santíssimo Senhor e glorificado Deus, glorioso Deus, eu te convido nesse dia de hoje, meu amado, minha amada, não deixar para amanhã aquilo que você pode fazer agora. Talvez você está dizendo: eu vou ser crente, mas ainda vou esperar mais um pouquinho. Eu estou quase virando crente. Ou talvez você diz: não, eu sou crente, mas tem algumas coisas que eu preciso acertar na minha vida, mas agora eu não estou tendo tempo para isso não, vamos esperar mais um pouco. Eu vou manter aquilo que eu posso, e aquilo que eu não dou conta eu vou pedir alguém que ore por mim. E paciência, se resolver bem, se não, Deus é bom. Deus é bom, mas Deus não é um bobo. Deus é bom e Ele é misericordioso, mas Ele é Deus. E Ele, como Deus, Ele tem o tempo dele. E a realidade, se você ainda não recebeu essa notícia que eu recebi alguns poucos anos atrás e que a maioria dos irmãos que estão aqui comigo receberam também, é que esse Deus bom e misericordioso está com seu tempo de graça na nossa vida para acabar. Está chegando o momento que Deus ele vai mudar o seu modo de agir para com os homens. E esse modo vai ser um modo de julgamento. Vai ser um momento em que ele vai começar a mostrar que ele existe e que ele tem que ser respeitado. E que esse mundo é condenado porque tem pecado nele por tantos anos sendo derramado. E que ele agora estende a sua mão e começa a agir. E ele vai agir através da ira. Porque é um Deus que criou tanta coisa linda, com tanto amor para cada um de nós. E nós não demos valor. Ele agora, com a sua paciência, ele está determinando: o tempo está acabando. E daqui a pouco não vai ser o tempo está acabando, mas a frase vai ser: o tempo acabou. E aí, meu irmão, ou aí, meu amado, que está me escutando, o que você vai fazer? Vai continuar a juntar tesouro na terra?
Vai continuar a ter seus planos de trabalho, só isso e basta? Ou vai continuar apaixonado com tal pessoa, com a convicção de casar com ela e fazer seus filhos e basta? Ou vai começar a abrir um parêntese, um espaço para Deus? É o que eu fiz na minha vida. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa, eu tenho responsabilidades humanas que eu preciso cumprir nessa terra. Mas o parênteses do meu Deus, ele está aberto todos os dias. O meu coração, ele está no altar do Senhor. Eu busco tesouro no céu, não na terra. E a minha vida está no altar do Deus vivo. E eu peço perdão a Ele pelos meus pecados, pelas minhas falhas, até pelas minhas gafes. Eu peço perdão se eu tenho tido algum pensamento que não agrada o Senhor. Eu peço perdão se eu falei algo que ofendeu ao meu Deus. Eu peço perdão se eu cuidei de alguma coisa de modo errado. Eu peço perdão, porque a minha vida a Deus pertence e a sua, meu amado, minha amada, pertence também ao Senhor. E assim, meu querido, minha querida, reflita. Você talvez ainda não conseguiu enxergar todas as maravilhas que estão ao seu redor. Mas nessa manhã eu te convido, se você é uma pessoa que já está com a vida realmente no altar do Senhor, que você possa ser fortalecido no dia de hoje com essa mensagem. Que você realmente possa crescer no seu coração em alegria diante do Senhor e para com o Senhor. Mas se você ainda não participa desse banquete espiritual que Deus tem derramado nesses dias, Deus nesse momento te convida então a entrar para esse banquete e abrir o seu coração. A alegria de Deus é quando nós pedimos a Ele para participar da nossa vida. Esse Deus de fonte inesgotável de maravilha e de glória se alegra com você. Um pequeno ser humano, um pontinho no planeta Terra. Ninguém te vê, só Deus, mas Ele te vê. Aqueles que estão ao redor te vê, mas aquele que está lá no Japão agora não sabe nem que você existe, mas Deus sabe. Deus, na sua infinita glória, sabe seus pensamentos, seus sentimentos, sua intenção, seus projetos, seus planos, sua alegria, sua tristeza, sua frustração, a intensidade da energia que o seu coração emite em todos os tipos de sentimentos que você tem. Deus, Ele sabe o valor do seu sangue, se ele está ácido, se ele está alcalino, se ele está normal. Deus sabe exatamente o valor da sua pressão nesse momento. Ele sabe os batidos do seu coração. Ele sabe o nível do colesterol. Ele sabe exatamente cada impulso que o seu cérebro nesse momento está emitindo em todos os lados e direções que ele tem que emitir. Ele sabe a velocidade que o sangue está correndo nas suas veias. Ele sabe daquele bichinho, daquela formiguinha que está se aproximando do seu pé para passear em cima do seu pé. Deus, Ele sabe. Ele sabe para que lado seu cabelo está caindo com o vento. Ele sabe os fios de cabelo que já estão fracos a ponto de arrebentar e cair. Ele sabe. Ele sabe de cada pigmento da sua pele. Talvez tenha um dos pigmentos que está para virar uma como que fala? Uma sarda. Tem uma zona no seu rosto que está para criar um pequeno pontinho de sarda. Deus, Ele sabe. Ele sabe a quantidade de líquido que tem nos seus olhos. Ele sabe a intensidade da luz que está entrando nos seus olhos nesse exato momento, no ambiente que você encontra. Ele sabe o quanto que a tua retina está aberta ou fechada. Ele sabe quanta saliva você tem na sua boca. Ele sabe se você está ficando com fome ou se você está satisfeito. Ele sabe como que está o seu intestino, o que está lá dentro, como que está sendo processado aquilo que está lá dentro. Ele sabe como está a sua bexiga, se ela está cheia, se ela está vazia. Se você precisa beber um copo d'água, se você precisa descarregar a sua bexiga. Ele sabe quanta gota de suor está saindo da sua pele nesse exato momento. Ele sabe quantos pelos você tem no seu corpo e como está a condição deles. Ele sabe se você está precisando de determinada vitamina para melhorar a sua saúde. Ele sabe quanta cera você tem nos seus ouvidos nesse exato momento, se você precisa limpar ou não. Ele sabe como estão os anticorpos, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos. Ele sabe se está surgindo ou não algum problema dentro do seu coração, do seu pulmão. Ele sabe cada um dos seus brônquios.
Ele conhece todas as ramificações do seu corpo. Como você agora pode enxergar a palma das suas mãos se você colocá-la diante dos seus olhos. Deus enxerga você em todo o seu ser e totalidade. Esse é o Deus que hoje te convida, caso você ainda não veio para Ele, a entregar a sua vida nas suas mãos. É dele. Mas Ele ainda assim, pela sua misericórdia, permitiu que você administrasse essa vida. Mas ela pertence a Deus. E Ele quer cuidar de você. Ele quer pegar essa vida que Ele gerou e conduzi-la num bom caminho, num caminho de salvação. E Ele ainda assim quer você com Ele por toda a eternidade. Ele quer você pertinho dEle. Não para você olhar para Ele e ver como Ele é glorioso, mas porque Ele quer te amar e quer que você o ame, porque Ele quer desenvolver uma vida eterna com você e te chamar de filho ou de filha. Nós não somos especial em nós mesmos, porque nós somos o que somos e desenvolvemos o que desenvolvemos. Talvez você se sente criativo, inteligente, humilde, sei lá. Mas nós somos especiais porque nós fomos criados pelas mãos santas do Deus Todo-Poderoso. E Ele gerou em você tanta energia. Você é uma espécie de saco complexo de tanta coisa que a gente não tem como imaginar. Nem os maiores cientistas, médicos e estudiosos conhecem completamente o corpo humano. Uma das máquinas mais poderosas criadas por Deus. E é tão lindo que Ele decidiu morar dentro de nós. O Espírito Santo hoje mora dentro de mim. A minha pergunta é, será que Ele também mora dentro de você? E se Ele não mora, Ele quer morar. Por isso, meu querido, se Ele já mora dentro de você, faça o seu melhor para estar, como se diz, né, cuidando e sendo um bom hospedeiro do Espírito Santo na sua vida. Que o Espírito Santo se sinta realmente bem, contente, à vontade e feliz dentro do seu coração. Se ainda ele não entrou, convide-o para entrar. Diga ao Espírito Santo, eu sou criatura de Deus. E eu fui criado na glória de Deus. Pela glória de Deus eu fui formado, tecido, detalhado, planejado, projetado. Como a mim não tem ninguém. E existe em mim um local para que o Senhor possa habitar. Existe um local no ponto mais especial do meu ser, que é o meu coração. Não o coração carnal, não o coração um órgão que bate, mas o coração da minha alma, o centro dos meus sentimentos e emoções e realizações e desejos, o meu ser, a minha energia criadora está ali na minha alma, o meu coração é ali. Vem habitar nele. Com teu Espírito glorioso, habita em mim, age em mim, toma conta da minha vida. E sabe, meu querido, a alegria de Deus vai ser tão grande em entrar. A Bíblia diz que cada vez que uma alma é salva, tem festa no céu. A Bíblia diz que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. O mundo inteiro. Talvez você nunca nem saiu da sua cidade, talvez você nunca saiu do seu país, talvez você conhece 4, 5 países no mundo, mas ainda assim nós somos tão limitados. Eu vejo meu sogro falar que ele conhece o mundo inteiro. Ele foi no Egito, ele foi em Nova York, ele foi nas Ilhas Canárias, e ele conhece a Itália, conhece a Alemanha. Mas ainda que ele tenha ido em todos esses lugares, ele não conseguiu chegar toda a superfície da área que ocupa aqueles locais. Se ele foi nos Estados Unidos, ele pode ter ido em 4, 5 pontos turísticos, ele ficou numa zona daquela cidade por um grupo de dias, mas ele não foi em rua por rua, quarteirão por quarteirão, cada uma das partes dos Estados Unidos, todas as cidades, estados, cidadezinhas. Ele não conheceu cada pessoa que existe ali habitando nos Estados Unidos, ou na cidade que ele foi, ou nem no bairro, nem no prédio que ele ficou hospedado, o hotel. Nós somos limitados, mas Deus não. Deus, ele realmente conhece todas as coisas. Ele tem controle e domínio sobre todas elas. E é esse Deus que cuida de você e de mim, em particular. É Ele que consegue se expressar em você, como se você fosse único em tudo. Quando você fala com Deus,
você sente o próprio Deus na sua frente, te ouvindo, te compreendendo e te respondendo, te consolando, ou te punindo, ou te corrigindo, se irando com você ou não, talvez em silêncio, mas você sabe que Ele está ali, porque Ele está. Ele é onipresente. Aleluia. Abre o seu coração enquanto você viver nessa terra para Ele. Mesmo que nós estejamos já nesse momento de comunhão intensa com o Senhor, que os nossos corações nunca se deixem ou se cansem de abrir para esse Deus. E assim, meus irmãos, eu paro por aqui. Porque quando eu começo nesse tipo de conversa aqui, se deixar eu vou até amanhã. Porque uma coisa puxa a outra, né? Eu começo a puxar outras coisas que Deus criou, outras coisas gloriosas, e eu não calo a boca mais. Mas eu quero deixar essa mensagem para nós hoje. Para mim também, porque nós temos um Deus glorioso demais. E já aqui, a gente já não tem como terminar essa mensagem. A única forma que eu posso terminar essa mensagem é dizendo amém, amém e amém. A voz está acabando. Mas é isso, meus irmãos. É isso. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando a cada um de nós, conseguindo cada dia mais ter as nossas mãos, porque Ele consegue. Só se você realmente não quiser. E Deus, Ele não obriga ninguém a nada. Mas que realmente a gente possa estar no altar do Senhor com alegria. E que a gente possa começar a abrir os nossos corações, caso ainda não abrimos, a conhecer esse Deus espetacular, maravilhoso, infinito em glória que Ele é. Ele é amor. Que a gente possa realmente pensar nele assim. Pensar nele assim. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Eu deixo essa mensagem para vocês. Que o dia de vocês possa ser uma bênção. Que o amanhã que Deus nos traz venha ser também uma bênção. Amém? Agora cada um de nós vai fazer, né, os seus afazeres, mas que o nosso coração esteja ainda assim no altar do Senhor todo o tempo. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando a cada um de vocês. Amém, amém e amém. Aleluia.